Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. No episódio de hoje, eu vou estar compartilhando com vocês algumas das minhas leituras, ou melhor, das minhas melhores leituras desse ano de 2023. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Esse ano foi um ano muito diferente no quesito de leitura, porque eu li muito mais do que ano passado, isso é muito bom, mas também eu li muito mais livros, que não são do gênero cristão. Então, li livros que não são cristãos também e que ainda assim fizeram a diferença, na minha vida e que me ajudaram de alguma forma. Eu vou compartilhar com vocês. Confesso que eu ia compartilhar por ordem de importância, mas eu acabei não conseguindo decidir entre os livros. Então, a gente vai na ordem que eu coloquei enumerado aqui, mas não está em ordem de preferência ou de melhor leitura de um melhor livro, tá? Mas foram os melhores livros de modo geral, os que mais me impactaram, os que mais me edificaram e que mais ficaram comigo depois da leitura. E eu vou começar falando sobre o livro Feminismo, Perversão e Subversão, escrito por Ana Caroline Campanholo. Eu comprei esse livro em março. Mentira, eu não lembro. Não, eu comprei ele em janeiro, mas eu comecei a ler ele em março. E eu confesso pra vocês que eu demorei um tempinho pra terminar a leitura. Então, eu comecei em março e terminei em agosto, por aí. Ele é bem denso, assim, eu digo de conteúdo. Ele tem aproximadamente 390 páginas por aí. E, assim, ele basicamente explica e destrincha a história do feminismo. Ele é escrito por uma mulher que não é feminista, ela é antifeminista, mas ainda assim ela conta muito bem, relata muito bem a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda feminista. E eu achei muito bom, de modo geral, assim. Consegui fazer várias notas de rodapé, consegui absorver muito conteúdo. Eu até tive um trabalho para fazer na escola sobre o feminismo, e ele foi essencial. Foi o que eu mais usei, assim, como base. Não usei Google, não usei YouTube. O que eu mais usei como base foi esse livro, porque ele é muito denso, ele é cheio de conteúdo. E eu indico para você, menina, principalmente mulher, que deseja conhecer mais sobre o feminismo. E também, seja você feminista ou não, é muito bom a gente se aprofundar nesse assunto. Ainda mais porque ele tá tão presente na nossa sociedade atualmente. E o segundo livro que eu gostaria de compartilhar com vocês é O Hobbit. Ele foi escrito pelo Tolkien e eu nunca tinha lido nenhum livro dele. Essa foi a minha primeira leitura. Sério mesmo, assim, eu me impressionei com a leitura, eu não achei que eu ia gostar. Ele não é um livro cristão, assim. Basicamente, ele conta a história de Bilbo, o bolseiro, que ele é um hobbit. Tanto que ele sai numa aventura com os anões em busca de um tesouro perdido. Eu achei sensacional. Eu não esperava que eu ia gostar, justamente por ser um livro de aventura. Mas foi algo que eu me surpreendi. Eu não fiquei cansada na leitura de maneira alguma. Assim, sempre que eu estava pra cansar, vinha outra cena que me animava de novo pra continuar lendo. Então, achei a escrita do autor muito boa, muito leve. E hoje, assim, eu tenho vontade de comprar, porque eu emprestei da escola, mas tenho muita vontade de comprar pra ter aqui, porque ele realmente me deixou com um quentinho no coração, me deu algumas reflexões durante a história e foi um passatempo muito bom que eu tive pra ler. O terceiro livro, eu creio que eu já tenha compartilhado sobre ele aqui no podcast, mas ainda assim vale a pena falar dele mais uma vez, que é A Senda do Calvário, escrito por Roy Hession. Ele é bem curtinho, tem menos de 100 páginas, mas ele me tocou profundamente. Ele é um livro cristão e ele fala sobre como que a gente precisa se quebrantar diante do Senhor. Tanto que a série desse livro, esse aqui é o volume 1 da série Passos para o Avivamento. Então, ele fala como a gente precisa se quebrantar diante do Senhor. E ele realmente renovou a minha caminhada com Deus e me ajudou muito a realmente crescer espiritualmente. O próximo livro que eu tenho para recomendar e falar com vocês a respeito é Anne de Green Gables. Acredito que a maioria do pessoal conhece ela pela série que tem disponível na Netflix e que inclusive foi cancelada, mas enfim. A série em si, ela é muito boa, mas não há comparação com o livro. Primeiramente, eu tinha assistido a série, não tinha nunca lido o livro, mas eu peguei emprestado de uma amiga minha e foi sensacional, assim.
Eu realmente entrei na história, o cenário em que ela vive, realmente o ambiente em que ela vivia, a fazenda e os personagens são muito atraentes. E eu tive minha atenção muito bem fixada durante a história toda. Então eu realmente me apeguei a Anne, me apeguei aos personagens de modo geral. E o que eu mais gosto em um livro que é imaginar o cenário, que é imaginar o ambiente, eu consegui fazer isso de uma forma muito clara, de uma forma muito leve, que foi o que esse livro me proporcionou. Então foi uma leitura muito leve e muito gostosa. E o quinto livro, na verdade eu creio ser um livreto, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é Ego Transformado, escrito por Timothy Keller. Eu já compartilhei ele aqui também com vocês, mas ele tem menos de 50 páginas e ele destrincha o tema ego. Ele fala sobre o orgulho, ele fala sobre como a gente deve quebrar o orgulho, a relação entre o orgulho e o evangelho. E ele foi também muito essencial e muito edificante na minha vida espiritual. Outro livro que foi um queridinho pra mim e que ficou muito, muito, muito comigo depois da história ter acabado é Olhai os Lírios do Campo, escrito por Érico Veríssimo. Eu nunca tinha lido nenhum livro do autor. Eu li esse livro por indicação da Vitória Doso, não sei se outras pessoas conhecem ela que estão me escutando aqui, mas a Vitória Doso, ela é uma booktuber, ela fala sobre livros, inclusive ela é cristã, e ela indicou esse livro e eu peguei pra ler despretensiosamente, achando que seria só mais uma leitura. Engano meu. Foi um livro que ficou comigo durante a leitura. Quando o livro também estava começando a ficar cansativo pra mim, ele realmente já voltou a me animar e tudo mais. Eu consegui continuar a leitura. E apesar de ter um título cristão, né, de nos remeter lá a Mateus 6, quando Jesus conta sobre os pássaros e os lírios do campo, de que nós não devemos nos preocupar. Ele não é um livro cristão, mas ele me fez muito, me refletir muito sobre a vida. Eu gostaria de ler um trechinho dele aqui pra vocês também terem vontade de ler ele e ficarem com esse desejo e realmente lerem, porque eu recomendo. Eu não vou saber dizer ao certo pra vocês a página, mas eu vou ler ainda assim. Então a citação diz assim: precisamos, entretanto, dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saiamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Então, como eu disse, eu não imaginava que esse livro ficaria comigo depois da leitura, do tanto que ficou. Eu fiquei muito meditando e refletindo mesmo acerca do que eu tinha lido e de como tudo isso afeta a nossa sociedade. Então, se você tiver interesse, por favor, leia uma resenha, busque conhecer mais sobre o livro se você tiver vontade e leia, porque realmente eu creio que pode te ajudar e te fazer pensar assim como me fez. E o sétimo livro que eu tenho para compartilhar com vocês é A História do Avivamento Azusa, escrito pelo Frank Bartleman. Eu já recomendei ele aqui no último episódio, se você ainda não escutou, corre lá escutar, sobre o que caracteriza um avivamento genuíno. Eu usei ele como base e ele também edificou muito a minha vida espiritual e realmente me levou a buscar mais a Deus e a questionar alguns pontos que eu nunca tinha pensado sobre. George Miller, Homem de Fé a quem Deus deu milhões, escrito por Charles Parsons. Esse livrinho, eu digo livrinho porque ele também tem menos de 100 páginas, mas que me edificou demais. Acredito que eu já comentei com vocês aqui sobre ele com vocês, mas ainda assim eu recomendo mais uma vez. Ele foi um divisor de águas na minha vida de oração. Ele foi realmente um livro que aumentou a minha fé. E para quem não conhece ou nunca ouviu falar de George Miller, ele foi um homem que sustentou milhares de crianças. E que ele, assim, ele dependia, a dependência de Deus e a maneira com que ele realmente confiava no Senhor é muito, muito, muito encorajadora. A maneira com que ele realmente esperava do Senhor o seu sustento é sobrenatural. Isso me edificou demais. Penúltimo livro que eu gostaria de compartilhar com vocês é O Menino do Pijama Listrado. Esse livro ele é bem conhecido, bem famoso, assim como o filme, mas eu nunca tinha tido contato com nenhum dos dois. É claro, eu já sabia o que ia acontecer no final, eu não vou contar aqui, mas assim, eu já sabia de tanto povo comentar, né, os spoilers e tudo mais, mas ainda assim eu decidi tentar ler, particularmente porque eu gosto muito de livros históricos. Não quer dizer que eu gosto da história, até porque a história é triste, mas eu gosto de livros que aconteceram de verdade ou tiveram uma inspiração com aquilo que aconteceu, que nesse caso foi a Segunda Guerra Mundial. E nesse livro, O Menino do Pijama Listrado,
Eu também não achava que eu iria gostar do tanto que eu gostei, porque eu me apeguei muito ao menininho, ao Bruno, que é o personagem principal, e eu me vi imaginando as cenas e pensando como que ele se sentia, como que ele estava se vendo em cada uma daquelas situações. Basicamente, ele ilustra a Segunda Guerra Mundial, então é um personagem dentro da Segunda Guerra Mundial. Pra ser sincero, eu também não sei se a história é verídica ou não, se o menino do pijama listrado realmente existiu, mas de qualquer forma, ele ilustra muito bem o que aconteceu nos campos de concentração, ele ilustra muito bem a Segunda Guerra Mundial e também, né, consequentemente, me fez pensar sobre a vida, me fez pensar sobre aquilo que aconteceu, sobre aquelas milhares de pessoas que sofreram e muitas ainda sofrem, né, com as consequências desse atentado, desse holocausto. E por último, o 10º livro que eu gostaria de compartilhar com vocês. Confesso que eu deixei ele por último porque eu realmente achei ele o melhor, mas os outros livros não estavam na ordem. Então, assim, o último livro é Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Eu já tinha lido um livro dele, eu li Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, inclusive reli ele esse ano, e achei sensacional também, mas eu nunca tinha lido, foi meu primeiro contato com o Cristianismo Puro e Simples, e eu amei. Foi um livro que destrinchou o cristianismo de uma maneira muito, muito clara, muito bem escrita. O Lewis, ele sabe escrever bem, apesar de no início a gente ter um pouco de dificuldade, né, para conseguir entender e compreender completamente o que ele diz. Muitas vezes eu já me peguei relendo a mesma frase várias vezes para ver se eu conseguia entender. Mas apesar disso, não é um livro ruim, muito pelo contrário. Eu acredito que seja até mesmo essa escrita dele que faz os livros dele serem tão bons assim de compreender, de ler. E também, da mesma forma, ele me fez refletir sobre várias áreas dentro do cristianismo que eu nunca tinha parado para pensar. Ele me fez avançar, assim, conhecimentos sobre o cristianismo e me ajudou demais. E eu recomendo muito para você que é cristão, para você que não é cristão. Ele é um excelente livro para a gente conhecer o básico, a base do cristianismo. E, inclusive, eu aprendi também sobre outras religiões aqui. Ele fala muito, não muito, né, mas ele já falou aqui sobre o panteísmo, ele fala sobre outras religiões, ele fala sobre, se eu não me engano, ateísmo também. É um livro muito bom, um livro muito completo. Era isso que eu tinha para compartilhar e contar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e se identificado por esse episódio. Se vocês foram, por favor, compartilha com mais alguém. Manda para alguém que gosta de leitura, que come livro, que eu creio que essas recomendações podem ajudar outras pessoas também. Não se esqueça de seguir a gente no nosso Instagram, @palavradoevangelho_, e a gente se encontra na próxima semana. Outra coisa, não esquece de comentar aqui embaixo, eu não consigo responder, mas comenta aqui embaixo se você já leu algum livro desses, se você tem vontade, ou até mesmo alguma outra recomendação de livro. Por hoje é só e até a próxima semana.